Nós temos Brasília, que foi planejada em 1957 e era bem dentro do espírito rodoviarista, com grandes avenidas para poder circularem os veículos o mais facilmente possível, sem nenhuma previsão para transporte metroferroviário. O que é que você tem? Brasília, que foi planejada para 500 mil habitantes e no máximo 100 mil veículos, hoje tem 2.800.000 habitantes e 1.100.000 veículos. Se vocês forem perceber, Brasília não cabe tantos veículos mais. Nós trabalhávamos com um país, na época, que era 80% rural. Hoje nós trabalhamos com mais de 80% do país hoje é urbano. Então isso necessariamente gera uma demanda muito maior por mobilidade, por circulações. O que você acha do transporte público aqui em Brasília? Um caos, porque não tem ônibus, quando tem ônibus é sempre lotado. O transporte é muito ruim. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, tomo um ônibus 5h20, lotado, às vezes nem para mais na minha parada, chego atrasada, é péssimo. Brasília é a 4ª metrópole nacional e o 2º mercado imobiliário do país. Quer dizer, é um fluxo de capital que circula nesse território e ela, por ser capital do país, ela é um ponto de atração, obviamente, de mão de obra, de serviço, e ela gera isso e foi criada para isso. Então, isso é inevitável que se tenha um volume, um tráfego na cidade muito intenso. Tem vezes que vai lotado, cheio. A gente tem que estar esperando. Sai 4 horas do serviço, chega em casa só de noite. A gente já está no caos. E esse caos existe porque nós não temos um transporte público de qualidade que obriga as pessoas a andarem de moto, automóvel ou ônibus, fazendo com que a rua, em vez de ser um local de prazer, de convivência, de integração, seja um local de estresse, acidentes e congestionamentos. Nós temos que reverter a lógica de criação das cidades e de funcionamento da cidade. Hoje, nós temos uma lógica que é clara, que todo mundo percebe, que é uma lógica onde o carro individual, o automóvel individual, ele tem preferência, privilégio sobre os demais meios de locomoção. O que nós temos que fazer é buscar inverter esta lógica, que é uma lógica que isso não é feito facilmente, isso leva tempo, isso precisa de um trabalho educacional de todos, independente de condição financeira, para que se busque trabalhar a cidade de uma forma mais humana, mais próxima da escala do pedestre. Nós entendemos que o sistema de transporte público coletivo ele deve ser multimodal, né? Então nós estabelecemos como tronco corredores do BRT e a ampliação do metrô também, não só a ampliação como a atualização da sua tecnologia, de forma que se tenha maior frequência, maior rapidez, consequentemente também maior segurança no transporte. Eu percebo que não é uma cidade que favorece pessoas que têm esse tipo de opção no final das contas, ou seja, onde ficam os pontos de ônibus, quais que são as calçadas de quem desce do ponto de ônibus e precisa chegar ou no seu local de trabalho ou na sua residência, quais que são as informações presentes ao longo desse trajeto para que eu, portanto, tenha confiança e saiba para onde eu vou, tenha liberdade de escolha. Tem havido mudanças, mas isso ainda, eu particularmente considero, são passos pequenos em relação a essa pressão de deslocamento que a gente tem no sistema completo. Brasília hoje, ela precisa passar por uma adaptação em que você leve em consideração a acessibilidade, a mobilidade, e isso implica em dar mais espaço para o pedestre, para o ciclista, para o metrô, para o VLT e reduzir a necessidade da pessoa ter de utilizar o carro, moto e o ônibus. Para Brasília, no contexto atual, eu acho que é importante o sistema totalmente integrado, né? E outras iniciativas em termos de transporte, principalmente para pedestres e para ciclistas. Que eu espero que seria o melhor? A integração total do sistema. Evidentemente que isso vai demorar um tempo, né?
mas seria ótimo para que a população possa fazer uso da cidade, para que possa se apropriar da cidade. Tenta-se fazer as ciclovias em Brasília. Elas só estão funcionando direito aqui na região central. Não existe a interligação para as asas. Se você for sair daqui e for pegar uma ciclovia, você não consegue fazer com que a ciclovia se conecte de um trecho ao outro. Você tem de atravessar barro, ruas e outros obstáculos para poder pegar os trechos de ciclovia. Então isso é muito ruim, porque você isola as pessoas da opção do transporte correto, da acessibilidade, da mobilidade. Assim que eu cheguei aqui em Brasília, que foram há 8 anos atrás, eu encontrei um pouco de dificuldade, né, assim, de resistência em relação aos motoristas, às pessoas de modo geral. Mas eu percebi que, devido a algumas campanhas que foram feitas ao longo dos anos e tal, e percebi também que depois de uns 3 anos para cá, nossa situação melhorou um pouco. Hoje em dia eu vejo que as pessoas respeitam um pouco mais, né? Pelo menos eu não tenho do que me queixar, né? No trajeto que eu faço de casa a trabalho. As pessoas nunca tive grandes problemas e consigo vir numa boa de bicicleta para cá, né? Onde eu trabalho temos uma estrutura excelente, eu até brinco dizendo que nós somos privilegiados aqui, porque aqui nós temos um bicicletário seguro que fica dentro do prédio, uma estrutura com armário, banheiros para trocar de roupa, guardar os pertences e, assim, em termos de estrutura nós somos, né, está tudo muito tranquilo. Deveria melhorar as ligações entre as quadras, porque muitas vezes você tem uma ciclovia, mas quando você chega tem que atravessar a pista, aí é um problema. Você tem que descer da bicicleta, tem que esperar muito tempo para conseguir atravessar. São mais ou menos os mesmos problemas que tem o pedestre. Veja bem, não é proibir as pessoas de utilizarem carro, moto ou ônibus, mas é a gente facilitar a vida das pessoas de tal maneira que as pessoas não vão precisar mais usar o transporte individual motorizado. Podem utilizar bicicleta, andar a pé ou um transporte de massa de boa qualidade, não poluente. Nós precisamos trabalhar também com funções, distribuições de funções de atividades. As atividades precisam ser redistribuídas dentro do território. Você não precisaria trazer esse movimento que tem hoje das cidades periféricas para o centro da capital. Você não precisaria trazer. Você poderia reduzir isso enormemente. Seria o quê? Distribuir atividades funcionais, serviços, pelas demais cidades que compõem o Distrito Federal. Isso seria uma das medidas, não seria a única. Dar prioridade ao transporte coletivo. E que transporte coletivo seria isso? Lógico, seria o transporte coletivo de massa. Aí sim, você poderia começar a reverter isso. A pessoa tem que sentir o mesmo conforto e a segurança que tem no seu automóvel. Se isso não ocorrer, dificilmente alguém largará o seu automóvel e passará a usar um transporte coletivo. Ele tem que ter qualidade. Isso é fundamental. Sem essas condicionantes, não adianta ficar largando rua, criando novas vias. Não vai resolver. Você só vai estimular cada vez mais o uso do transporte automotivo. Isso é natural, isso é inerente.